porque o ministro Carlos Lupe, desde sempre, se colocou à disposição e se colocará sempre à disposição para vir a essa casa, não apenas prestar contas do seu trabalho na Previdência, assim como já fez na época do Ministério do Trabalho, mas também mostrar os planos que tem e as ações que já conseguiu implementar à frente de uma pasta tão importante para 38 milhões de brasileiros diretamente, mas para mais da metade da população indiretamente, como ele bem colocou. Eu queria aqui ressaltar e fazer menção, já que alguns dos colegas que hoje estão na oposição fizeram apologia à malfadada reforma da Previdência de 2019. Foi uma reforma da Previdência que só tirou direito de quem tinha muito pouco, que só fez penalizar a parte de baixo da pirâmide, que hoje a gente vê milhares, milhões de pensionistas, especialmente, ao perder seu ente, seu cônjuge, que além da dor pessoal, ainda tem uma dor de perder 40% dos seus rendimentos, e nós estamos falando de gente que ganha muito pouco. Isso foi uma maldade que entrará para os anais da história, sem dúvida alguma. E nós estivemos contra, nós votamos contra, e nós queremos rever. Especialmente no aspecto da pensão. A pensão é uma perversidade, e que quem tem contato com uma viúva, que a maioria, por conta da longevidade feminina ser maior do que a masculina, a maioria são viúvas que perdem o seu cônjuge e, além da dor, e ainda se deparam com a perda de 40% dos seus rendimentos. Sob pretexto de, não, a Previdência é deficitária. O ministro Carlos Lupe colocou muito bem, a Previdência não é deficitária. A Previdência tem um aspecto contábil que, infelizmente, coloca 30% dos recursos para a desvinculação da Receita da União, para a DRU, não contabiliza no seu caixa receitas do COFINS e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, herda uma herança que é justa, mas que o caixa do Tesouro poderia também suplementar isso, que são os pagamentos de quem nunca contribuiu para a Previdência Pública, os beneficiários do BPC, especialmente, não é? E, lógico, os segurados do meio rural. Então, o que nós temos é que rediscutir muitos pontos, e essa casa precisa fazer uma autocrítica em relação a vários danos que causou ao trabalhador e ao aposentado brasileiro nos últimos 6 anos, sob pretexto também de aumentar o volume de emprego, que a gente vê cada vez mais a miséria habitando nas esquinas das cidades, populações em situações de rua, à beira do desespero por não ter o que comer, e que nós temos que ter rapidez para implementar ações que são extremamente necessárias. No âmbito da Previdência, ministro, acompanhei Vossa Excelência, que nós temos a honra de tê-lo como presidente licenciado do nosso partido, e sei da sua disposição, mas acompanhei sua luta para, desde o início, já acabar com a também perversa prova de vida, que fazia com que pessoas sem condições sequer de sair de casa tivessem que provar que estavam vivos para continuar recebendo seu benefício. E Vossa Excelência, já no primeiro mês, conseguiu inverter essa prova de vida para que, em vez de ser o segurado, que o INSS poderia pedir aqui, ministro, que rapidamente Vossa Excelência, inclusive, explicasse um pouco sobre isso. Do mesmo jeito, enfrentou a questão dos juros absurdos de empréstimo consignado que as instituições financeiras praticam no nosso país. Empréstimo consignado para aposentado é risco zero. 2,14 a taxa que estavam cobrando, Vossa Excelência pediu para ficar em 1,7. E aqui, se qualquer um de nós quiser pedir um empréstimo consignado, as instituições financeiras oferecem a 1,58. Agora, para a parte de baixo da pirâmide, tem que ser 2,14 e agora 1,97. Isso é muita perversidade, minha gente. Eu queria saber também, ministro, sei que Vossa Excelência está também trabalhando para buscar outras fontes de financiamento para empréstimos consignados que possibilitem a redução dessa taxa, evidentemente controlando também o spread das instituições financeiras, que ninguém pode ficar lucrando assodadamente em cima de quem está na base da pirâmide. E, por fim, ministro, queria também aqui dizer que hoje o Ministério da Previdência, a despeito de 10 ou 12 anos atrás, o Ministério da Previdência em relação ao trabalho era o Ministério Primo Rico, hoje em dia é o Ministério Primo Pobre, o Ministério do Trabalho tem bem mais estrutura, né, que nós pudéssemos aqui também
no âmbito da reforma administrativa que vem na medida provisória 1154, que nós pudéssemos recompor a estrutura do Ministério da Previdência, em diálogo com o deputado Isnaldo Bulhões, e, consequentemente, nós termos uma previdência ágil, uma previdência que possa fazer concurso público, uma previdência que possa efetivamente reduzir essa fila de espera que atinge mais de 1 milhão de brasileiros e que precisa realmente, eu sei da vontade de Vossa Excelência, que nos diga, não é, qual o papel do Congresso Nacional na questão da redução dessa fila. Para reduzir fila não é isso. Reduzir fila precisa de estrutura, reduzir fila precisa de servidores, reduzir fila precisa de vontade política, que eu sei que Vossa Excelência tem, mas que o Congresso Nacional também precisa ter sua responsabilidade para que nós possamos recompor uma estrutura que, infelizmente, foi sucateada nos últimos anos e que nós precisamos cumprir, digamos assim, esse dever de representantes do povo brasileiro e fazer com que a Previdência realmente possa ser esse grande programa social que, como já foi dito e reiterado, nós que somos votados em cidades de porte pequeno, nós sabemos a importância que é a aposentadoria para o orçamento de mais de 60% dos municípios brasileiros, né? Porque realmente é o que faz a economia girar. Porque quem ganha R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500 não vai poupar nada, vai gastar com comida, vai gastar com seu sustento. Por isso que eu queria que Vossa Excelência dissesse o que é que o Congresso pode fazer para ajudar Vossa Excelência nessa missão tão difícil, mas, ao mesmo tempo, tão honrada, que eu tenho certeza que o ministro Carlos Lupe vai nos trazer muito orgulho enquanto cidadãos brasileiros, enquanto representantes do povo brasileiro nessa casa. Muito obrigado. Essa questão da discussão sobre a reforma da Previdência, nós já instituímos dentro do Conselho da Previdência Social, um Conselho Nacional, com representação quadripartite, governo, representação dos aposentados, representação dos sindicatos e representação do sistema patronal, uma discussão sobre isso. Foi o que eu falei desde o primeiro dia. Que democracia é essa que a gente não pode discutir aquilo que a gente pensa? Você falou sobre, da pensão. Só para a gente ter uma ideia, em média, se eu morro amanhã, a minha mulher, a minha esposa, vai receber 60% a 70% do que é o meu salário. O que melhora na vida dela? Nada. Isso é diabólico, isso é desumano. Eu quero levantar essa discussão, Jesus. Só isso. Por que a gente não pode discutir? Por que o Conselho não pode discutir? Por que a gente não pode propor? Porque a sociedade tem que viver sempre sob um sistema em que o Estado tem que ter superávit. Quem tem que ter superávit é a empresa privada, André. A empresa privada tem que dar lucro. O grande lucro do Estado brasileiro é a felicidade da sua população, é o bom atendimento da sua população, a escola funcionando em tempo integral com qualidade, a saúde funcionando. Essa discussão a sociedade vai ter que travar. Qual a opção que a gente vai querer? A opção de uma sociedade justa, que diminua esses muros cada vez maiores que separam a grande esmagadora maioria de ricos, de minoria de ricos, da grande maioria de pobres. É essa discussão que eu quero travar. É direito da democracia levantar o debate. Posso estar errado? Posso, mas é meu direito de pensar assim. Então, corroboro com você. Essa questão da prova de vida, nós fizemos os 15 primeiros dias. Antes, deputada aqui, você não tem idade ainda, mas se você fosse aposentado, você teria que provar que está viva para poder continuar recebendo. Eu inverti. Quem tem que provar a vida é o INSS. Porque você vota, está registrado. Hoje, se eu morro, está lá no registro, é automático, vai para a Previdência e cancela em 48 horas o pagamento. Então, é a Previdência que tem que provar, não é o cidadão. Muitas dessas pessoas têm condições de ir provar porque não andam, não tem quem leve. Então, essa prova de vida foi uma atitude normal, corriqueira, que todo mundo podia ter feito. Caiu na minha mão para fazer, vou fazer muitas outras coisas ainda.